Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo e esse aqui é o M-Trix Talks, um podcast que é feito para você que quer se desenvolver profissional e pessoalmente. Lembrando que você pode acompanhar o M-Trix Talks no YouTube e no Spotify. E hoje eu tenho aqui dois super convidados, Felipe Fernandes, head do canal Indireto da Diversei, e o Humberto, que é o executivo comercial da M-Trix. Então, muito obrigado por terem aceitado o convite e fazer parte dessa conversa. Sejam muito bem-vindos. É uma honra aqui poder aprender um pouco com vocês hoje. E, para começar, como de costume, queria pedir que o Felipe agora se apresentasse, falasse um pouco da sua história e compartilhar um pouco aí da sua experiência aí para a gente começar. Muito bom. Bom dia a todos. Gustavo, muito obrigado pelo convite. Prazer imenso aqui poder estar nesse momento aí para essa conversa bastante gratificante aqui. Bem, Felipe Fernandes, tenho 43 anos de idade, 25 anos de mercado. Comecei minha carreira profissional no B2C, Coca-Cola. Depois passei pela empresa Bauducco. E, por fim, encerrei meu ciclo até o momento no B2C, na Bimbo do Brasil. Na sequência, eu migrei para o B2B, como líder nacional aí de distribuidores na Puratos do Brasil. Na sequência, tive uma passagem por uma empresa de panificação congelada, Jeito Caseiro, de Minas Gerais. E hoje estou aqui há 3 anos na Diversei, como head do canal Indireto aqui no Brasil. E a ideia é a gente poder trocar um pouco ideias e conversas aí sobre o canal Indireto, né, que é tão importante, aí, principalmente quando a gente fala de Brasil, que é um país continental. Boa. Maravilha. E Humberto? Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Prazer para mim estar aqui com duas feras aí, que conhecem tanto de mercado também. Não só com um parceiro, que já é um parceiro nosso, mas também um amigo, né? É isso aí. Do dia a dia. Rapidamente, minha trajetória comercial sempre teve nessa linha de vendas. Eu sempre tive na linha de vendas, desde vendedor aí no início da carreira, acho que como a maior parte está na área comercial. Tive experiências em indústrias nacionais e internacionais aí nessa parte de alimentos, experiências com canal Key Account nacional, com canal indireto, com time de trade marketing, foi bem legal. Tive a oportunidade de fazer uma transição também para a tecnologia, essa não é a primeira vez que eu estou aqui em tecnologia, já tive anteriormente outra empresa de tecnologia também, então tive esse momento de transição. E agora eu estou na M-Trix, fazendo quase 3 anos aí e tendo a oportunidade de ter esses papos, esses alinhamentos que são tão engrandecedores aí para a gente falar dessa gestão de sell-in, sell-out, oportunidade de mercado, que a gente gosta tanto, né? Já tive muito contato com isso, mas sempre ter essa colaboração e falar com mais pessoas no mercado enriquece ainda mais isso. Isso é muito bom. Total. Muito obrigado de novo pelo convite aí. Vamos falar. Maravilha. E aí, assim, para a gente começar, Felipe, queria te perguntar um pouco sobre a Diversei. Como que é o negócio da Diversei? Quais são os produtos? Quem ela atende? Conta um pouco aí para a gente, para quem está nos acompanhando e por algum motivo ainda não conheça. Claro. A Diversei é uma empresa global. Estamos em mais de 130 países. Há um ano atrás foi comprada pelo Grupo Solenis, então hoje nós pertencemos ao Grupo Solenis. A Diversei ela tem produtos para linhas voltadas para limpeza profissional, desde voltados para healthcare, voltados também para retail, produtos voltados também para food service, indústrias, também temos vários produtos aí que contribuem para a limpeza profissional, entre outros segmentos. E a Solenis é uma empresa mundial voltada principalmente para produtos que contribuem para a fabricação de celulose e também de tratamento de águas. Então, no Brasil, a Diversei ela já atua há mais de décadas. A Diversei tem mais de 100 anos, é uma empresa centenária já. E eu tive o prazer de vir para cá 3 anos atrás para liderar o canal Indireto e contribuir um pouco para o desenvolvimento do canal Indireto na Diversei no Brasil, que é um canal muito importante, o qual nós temos um objetivo muito grande de desenvolvê-lo nos próximos anos. Então, para quem queira conhecer aí um pouco mais a Diversei, tem o próprio site nosso, www.solenis.com.br. Lá vocês vão poder encontrar um pouco mais aí dos nossos serviços e soluções que nós entregamos para o mercado. Interessante. Então, quando você comentou até dessa transição do B2B,
hoje, na Diversey, o grande foco é o atendimento do uso profissional. Então, não são marcas que o consumidor final compra diretamente. Entendi certo? É isso mesmo? Perfeito. 100% do nosso mix, tanto Solenis quanto Diversey, ele é voltado para o B2B, né, que é o business to business. Então, nós não temos marcas, né, você não encontrarão marcas da Diversey e da Solenis em prateleiras de hipermercados, supermercados ou cash and carries, mas encontram os produtos ou através de nossa venda direta ou através de nossa venda dos distribuidores. Então, todo o CNPJ que necessita de algum tipo de limpeza profissional pode estar encontrando aí os nossos pacotes de serviços e de soluções aí através da venda direta ou dos nossos distribuidores. E eu falo de soluções porque quando a gente fala de produto, o produto ele é uma parte da solução, Gustavo. Mas você ter um pacote de serviço agregado e de conhecimento que vai fazer com que o produto ele consiga te entregar a melhor performance dele dentro da expectativa, dentro do teu negócio, é fundamental. Então, hoje, um ponto importante que a gente trabalha e vem cada vez mais desenvolvendo os nossos times, tanto de vendas diretas quanto indiretas, é como que a gente consegue entregar valor para o nosso cliente. Como que a gente consegue, de fato, fazer com que as nossas soluções elas sejam percebidas e elas consigam trazer resultados também para os nossos clientes. E um ponto também importante, quando a gente fala do pacote de soluções Diversey e Solenis, a gente está muito preocupado em entregar soluções para as grandes preocupações mundiais. Então, desde infecções, a gente conseguir combatê-las, a tratamento de água, que é um recurso hoje escasso, que pode acabar. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para garantir esse recurso aí por mais décadas e centenas de anos aí no futuro. E é importante pensar nisso agora, entre outras preocupações. Então, o bom também, que eu fico muito satisfeito, é de poder entregar dentro dos nossos serviços para os nossos clientes soluções que vão fazer com que o mundo fique melhor e que a gente consiga aí transformar um ambiente melhor para todos nós vivermos, enfim, nossos filhos e a humanidade aí como um todo. Nossa, muito, muito legal ouvir isso, e você também me trouxe aqui uma reflexão, né, de como você oferece produtos para esses negócios, né? Então, para um CNPJ, pode ser um restaurante, pode ser uma loja, enfim, diversos empresários. E esse desafio de não ser visto como um custo de um produto que ele precisa ter para operar, mas sim como um parceiro de geração de valor mesmo. Então, eu acho que tem um desafio grande de conhecer a necessidade, o negócio daquele teu cliente, para falar a língua dele, para de fato entender quais são as dificuldades dele, não só para usar os seus produtos, mas também qual a melhor maneira de comprar o produto. No dia a dia, na correria ali do empresário, que muitas vezes ele tem que resolver desde a lista de compras, ele tem que fazer a compra, ele tem que se preocupar em como atender o cliente dele, como você ser um parceiro de facilitar a vida desse cliente e ele ficar com você pelo valor, né? E não te enxergar como um custo. Então, além disso, fazendo bem aí para as necessidades, como você comentou, do mundo, né? Para fazer o mundo melhor. Então, é um desafio muito grande e vocês atendem o Brasil inteiro. Sim. Hoje a nível, falando do micro, né, da micro-região Brasil e não de mundo, nós temos hoje tanto o atendimento direto, e aí nós temos uma grande diferenciação, né, das duas principais vertentes de atendimento, que é o canal direto e o canal indireto, o qual eu estou como líder aqui na companhia. E, de fato, o canal indireto ele é extremamente importante para essa entrega de valor que eu tinha mencionado, porque o distribuidor ele consegue chegar a todas as cidades praticamente do nosso país, que é um país continental, para realmente conseguir entregar desde um restaurante, que é um perfil de cliente que nós atendemos, até supermercados, hospitais, indústrias. Então, os distribuidores eles contribuem para que a gente consiga fazer essa massificação e a gente conseguir ter essa penetração de mercado a nível Brasil. E quando a gente fala, você tocou num ponto interessante, Gustavo, que é a questão de custo.
eu entendo que tudo que você, de fato, né, tem que pagar, mas não te agrega alguma coisa a mais, acaba sendo um custo no teu negócio. Quando você está pagando por algo que vai potencializar o teu negócio, vai te trazer segurança e, principalmente, ele pode contribuir até para que você venda mais, que é o nosso caso, né? Quando a gente fala de limpeza profissional, eu dou muito exemplo quando eu pego estrada. Pode observar que os postos que nós paramos, né, quando necessitamos ali fazer uma parada no caminho, normalmente a gente acaba optando ali por locais mais limpos, banheiros mais limpos. Com certeza. Então, quer dizer, isso acaba contribuindo para você vender mais. Então, a visão que a gente tenta passar para os nossos clientes é qual é a tua dor, né? Quais são realmente ali os teus desafios dentro do teu negócio? Mais do que vender produtos e até serviços, eu preciso vender para o meu cliente algo que vai resolver algum problema dele. E hoje limpeza é um problema. Inclusive nós passamos, a gente estava até conversando um pouco antes, pela pandemia, né? Como foram... Hoje talvez a gente até esqueceu um pouco ali, mas foram 2 anos muito difíceis, né? Restaurantes fechados, enfim, né? Hospitais superlotados. E para nós foi um momento bastante de adaptação. Tivemos um momento de alguns segmentos que nós atendemos ficarem totalmente fechados, que foi o caso de food service e restaurantes. Em contrapartida, hospitais, né, aquela loucura, enfim, né, todo mundo procurando. E aquilo para nós foi muito importante. Foi um momento ali que até a própria cadeia começou a dar mais valor na importância da preservação da limpeza, né, de você realmente trabalhar uma sanitização forte. E a Diversey, né, junto com o Grupo Solenis, a gente trabalha muito forte para que essas soluções realmente tragam resultados para os nossos clientes. Então, eu fico muito feliz quando a gente começa a atender algum cliente, lavanderias, por exemplo, que nós atendemos também, e eles usam as redes sociais deles para anunciar que eles estão trabalhando com Diversey. Apesar de ser B2B o nosso negócio, mas eles fazem questão de mostrar, né, que eles estão trabalhando ali com um produto realmente de alta performance, que vai trazer benefícios ali para o cliente dele. E toda vez que o nosso cliente consegue agregar mais para o cliente, isso significa que a gente está conseguindo cumprir o nosso papel, que é realmente garantir aí o sucesso dos nossos clientes. Muito bom. Só comentar que eu tive a oportunidade de ser convidado para a sua convenção, um evento sensacional com todo o time dos distribuidores, toda a equipe, inclusive toda a diretoria lá, um evento muito bacana. E eu achei muito legal falar um pouco disso, dessas contribuições sociais. Eu não me lembro da pessoa que estava falando um pouquinho das contribuições sociais que a Diversey tem, a Solenis tem, mas eu vi vários KPIs ali, assim, na minha cabeça não vinha. A gente está no dia a dia olhando para o negócio, olhando para a oportunidade, olhando para realmente atender a necessidade do consumidor. Mas essa contribuição social também então, é um tema bem legal, principalmente para o seu negócio, né? Eu achei muito legal isso aí lá. Bacana, muito bacana. E é um ponto, Humberto. Bem, primeiro, obrigado por ter participado da nossa... Eu agradeço o convite. O nosso encontro dos distribuidores, que foi agora no início do mês de maio de 2025. Por sinal, foi um evento muito interessante, né? E eu falo que estar com os distribuidores é um momento que nós temos anual com eles. E é um momento muito importante de compartilhar, né? Tanto eles compartilharem ideias e também nos trazerem ali bastante informações de próximos passos que nós podemos seguir como indústria, mas é um momento também ali que a gente alinha expectativas e para onde nós vamos, né? Eu falo que uma estratégia ela precisa estar muito clara e tem que ter engajamento, principalmente por parte dos parceiros no canal indireto. E quando você estava comentando, né, foi a Flávia Moreira que fez a apresentação sobre sustentabilidade. Esse é um tema extremamente importante para nós, Diversey, Solenis. E também agora a gente está trazendo isso para todos os nossos distribuidores. Mas esse é um tema que, de fato, a gente leva com muito afinco e com muita responsabilidade, justamente porque ele tem tudo a ver com a nossa missão, que é trazer soluções para as maiores preocupações do mundo. Quando o cliente ele tem uma percepção que você está preocupado em contribuir para o negócio dele, para que ele consiga ser mais sustentável do que é hoje, você cria uma corrente ali importantíssima.
Isso vai muito além da relação transacional, né? Isso faz com que a relação realmente se torne cada vez mais próxima. Para você contribuir para essa redução, você precisa entender muito do negócio dele, e essa proximidade faz com que realmente a gente tenha relações aí com clientes há décadas ou até mais. Então a gente cultiva muito essa relação a longo prazo com os nossos clientes e distribuidores, e que eles realmente consigam também levar essa proposta de valor nossa para os clientes que eles atendem. Muito legal. Não, sensacional. É um papel da indústria mesmo de capacitar e até passar mesmo conhecimento para que a cadeia de valor como um todo seja mais saudável para o planeta. Então, é bem transformacional mesmo, né? De reduzir o consumo, né? Então consumir melhor, né? E ter uma operação melhor. Parabéns pela iniciativa Obrigado. E por isso. Então, muito, muito orgulho em saber. Felipe, voltando um pouco no tema, você hoje então é head do canal indireto da Diversei Brasil, né? E quando a gente fala do canal indireto, a gente tem falado aqui de algumas maneiras, eu queria ouvir um pouco de você o que é o canal indireto, né? E por que escolher atender algumas regiões, alguns clientes de forma indireta, ou seja, com um distribuidor ou um atacadista aí como intermediário, né? Você tem mais de 20 anos aí de experiência que você comentou para a gente, já deve ter passado também por posições de canal direto, então sabe bem a diferença. Eu queria ouvir um pouco de você em relação a essas diferenças e o porquê escolher atender indiretamente e não diretamente. Perfeito. Ótimo ponto, Gustavo. Quando a gente fala de indústrias, né, falando até um pouco do conceito de road to market, né, ou go to market, as companhias, é muito importante você ter uma estratégia de como que você quer crescer, né, como que você quer atender os teus clientes, para que você seja assertivo na estratégia que você vai escolher. Em outras companhias também fui responsável já pelo canal direto, inclusive pelos 2 canais. E quando a gente fala do canal direto, principalmente as grandes contas, é meio que comum as companhias atenderem diretamente. E tem prós e tem contras. O atender diretamente te gera uma proximidade maior com os teus clientes. Você consegue ter uma velocidade de retorno, de feedback dos teus clientes muito rapidamente. E obviamente, né, isso você tem um custo maior de atendimento, porque toda a tua equipe, né, toda a tua equipe de vendas, ela é 100% tua, da indústria. Só que quando você olha, principalmente o Brasil, que nós, né, temos uma região extremamente grande, algumas regiões acaba sendo extremamente custoso você atender diretamente e pode não fazer sentido. Porém, existe o mercado. Obviamente, cada negócio é um negócio. Talvez alguns mercados nem utilizem do canal indireto, marcas de luxo, alguns mercados extremamente nichados, alguns mercados que a relação da indústria seja só com outros grandes players, talvez faça sentido o atendimento somente direto. Mas quando a gente analisa um mercado que você tem médios e pequenos clientes, trabalhar com um distribuidor é totalmente factível e totalmente necessário. E no nosso caso de Diversei, né, que nós temos 2 grandes divisões da marca Diversei, que é o Institutional, que é mais voltado para food service, lavanderias, hospitais, e nós temos o canal Food and Beverage, que é voltado para indústrias de alimentos e bebidas. Nós temos cenários extremamente diferentes, né? Nós temos pequenas indústrias que estão, às vezes, locadas em cidades do interior do Mato Grosso, do interior de Rondônia, enfim, e que não faz sentido nós atendermos regionalmente, às vezes, essas localidades. E o distribuidor, ele faz um trabalho muito interessante na região de atuação dele. Então, o distribuidor, ele me gera um custo menor, pensando em eu não ter uma venda direta para atender toda essa região e clientes menores. Mas o distribuidor é extremamente interessante também pela relação que ele tem com os clientes dele na região de atuação dele. O distribuidor, normalmente, ele tem um networking naquela região que ele atua muito importante.
E isso também facilita a abertura de novos clientes, o acesso da indústria a esses clientes. E o distribuidor também, ele tem uma equipe própria e ele tem uma velocidade, principalmente na última perna da distribuição, na entrega final para o cliente, que muitas vezes a indústria não tem. Então, ele tendo um estoque local para atender os nossos clientes, o cliente com certeza ele vai ter um atendimento mais rápido e muitas vezes até melhor por essa velocidade e esse atendimento personalizado que o distribuidor consegue trazer localmente. Então, dentro da Diversey, é estratégico a gente trabalhar os dois canais. E hoje o canal distribuidor é um canal, né, o qual eu estou como líder hoje, que a gente vem desenvolvendo um trabalho bastante interessante com os nossos distribuidores para justamente a gente aproveitar as oportunidades que tem. E aí, obviamente, né, dentro da estratégia que a gente utiliza, a gente leva em consideração região geográfica, população, qual é o PIB também daquela região, enfim, cada região a gente tem um foco e um investimento para que a gente consiga otimizar da melhor forma possível os resultados ali dentro daquela área geográfica. Então, na minha visão, principalmente bens de consumo, que eu venho de bens de consumo, e muitas indústrias, inclusive até do segmento aí de químicos, o distribuidor ele é estratégico para que realmente a gente consiga fazer um trabalho de desenvolvimento e de crescimento aí dentro do negócio. Não, muito importante. Você até comentando, né, dessa parte de... O distribuidor ele é fundamental para, principalmente, seja bem de consumo ou até mesmo linhas profissionais, para conseguir atender o Brasil. O Brasil é enorme. Eu falo que é impossível uma empresa de bem de consumo conseguir atender o Brasil inteiro sem distribuidores, né, somente do canal direto. Nós, Emitrix, né, somos especialistas no canal indireto, na leitura dos dados, né, da venda do distribuidor para esses pontos de venda. E hoje a gente consegue ler mais de 1.300.000 pontos de venda no Brasil. Então imagina como as indústrias que, claro, querem abrir mercado, aumentar a distribuição no Brasil, fazer isso sem um distribuidor. Então o distribuidor, de fato, é um parceiro fundamental, é um braço da indústria super estratégico para conseguir atender, de fato, até o consumidor final poder ter acesso, né? Então, a gente fala muito, né, que a gente lê o que o distribuidor vende para o varejo. E a gente ajuda as indústrias, as empresas a conseguir oferecer um serviço melhor para o varejo e que o consumidor final consiga ter acesso a uma inovação, a um mix de produto melhor, a ter mais opções e é uma experiência de compra melhor, seja num pequeno varejo, ou seja num bar, num restaurante, ou muitas vezes o que a gente vê é que até médios e grandes varejistas já são atendidos por distribuidores, justamente pelo que você comentou, Felipe, em relação ao nível de serviço. Então, os distribuidores estão cada vez mais capacitados a oferecer um bom nível de serviço para esses varejistas, até com um braço não só de transacional, mas também de execução e de ferramentas de melhoria de experiência de compra e execução no ponto de venda. E o que a gente tem visto, e Humberto, acho que até tua experiência, né? O Humberto ele é o executivo comercial aí senior da Emitrix e ele está em contato com diversos setores da indústria no dia a dia. E claro que eu vou puxar a sardinha aqui para o canal indireto, né? Com certeza. Mas mais da metade do varejo hoje do Brasil ele passa por distribuidores atacadistas. Eu queria, Humberto, que você ajudasse também a gente falar um pouco da importância que as indústrias têm dado para esse canal e para os parceiros da distribuição. Né? Legal. Eu ia pegar até o ganchinho do que o Felipe começou a falar sobre o GTM, RTM, né? Sempre quando me arremete isso, e até pelo fato de ter feito essa transição, indústria, tecnologia, indústria de novo, sempre que a gente pensava em como indústria no passado, quando você olha para o mercado, você invariavelmente acaba olhando para o canal direto. A maior parte das indústrias ainda faz isso. Né? Grandes indústrias, olha. Os key accounts. Exato. Você vai começar lá o projeto, cara, tem que estar no Pão de Açúcar, eu tenho que estar no Carrefour, tem que estar no Walmart, tem que estar nos key accounts, principais contas. Né? E algumas indústrias já não veem dessa forma. Você já tem uma mentalidade diferente, já está muito mais evoluído na estratégia do negócio. O key account ele tem que existir sim, obviamente, mas ele é uma vitrine e um propósito do negócio diferente do que o canal indireto faz e como ele faz.
Então, o que a gente tem percebido dentro desse negócio hoje, de uma forma consultiva, é as empresas estão entendendo a importância e o valor a cada dia mais de evoluir dentro do canal indireto. E a gente tem ajudado, obviamente, as empresas a fazer esse trabalho. Óbvio, é um trabalho muito complexo. Você sabe bem, lidar com o distribuidor no dia a dia não é nada fácil, né? Você sabe que realmente gerar informação, captar informação, qualificar informação, estar em contato com as pessoas é um desafio, mas isso tem ampliado uma base que tem ajudado indústrias a olhar para o mercado de formas diferentes, de uma forma diferente. E esses distribuidores também eu percebo que eles estão se estruturando e evoluindo e ganhando espaço e se profissionalizando ainda mais. Isso está gerando mais confiança ainda de indústrias como Solenis de Versailles. Cara, eu preciso de um parceiro, vou estar aqui, sei lá, no Ceará, no Maranhão, que é um parceiro estratégico que consegue atender os escritórios que eu preciso estar, consegue atender as indústrias ou fábricas que eu preciso estar. Isso é muito importante, coisa que talvez nem todos os canais, o canal direto não consegue fazer tão bem esse papel. E o distribuidor, ele acaba sendo um elo, quando bem feito um trabalho no JPP, que você vai comentar também, ele é uma extensão do seu negócio como indústria. Ele é você no dia a dia. É óbvio que para chegar nesse patamar não é fácil, né? Você sabe o quanto você lutou para chegar nesse patamar. Mas quando você chega, o distribuidor se torna um elo importante nessa cadeia que vai ampliar os seus braços no mercado que você quer atender. E eu vejo o mercado se transformando muito. Vamos colocar um exemplo aqui. A gente está falando de consumo há pouco tempo, desses honest markets agora. Como é que eu chego nesses caras? Que é aquela loja dentro dos prédios, condomínio, que a pessoa vai lá, ela pega, ela mesma paga. Perfeito. Esse já é outro canal. Sim. Já está mudando o negócio. Como é que eu chego? Tem um distribuidor especializado para atender um honest market? Qual região? Então, assim, o mercado está constantemente construindo e o distribuidor localmente consegue entender essas oportunidades mais rápido que as indústrias. Vou falar a verdade. Ele consegue enxergar isso com mais amplitude, mais variabilidade ali, com uma equipe específica, com uma equipe, novamente, né, voltando, um trabalho muito próximo com a indústria. Cara, eu preciso de alguém atendendo só o segmento de bares, só restaurantes, só escritórios. Você começa a segmentar, que eu sei que também você já tem um trabalho muito específico nesse sentido. E aí você consegue extrair muito mais do distribuidor. Então o que eu enxergo, Gustavo, é que as indústrias estão enxergando melhor o seu RTM, o seu GTM, para oportunidades, não que elas não sejam vistas no passado, elas poderiam ser vistas, mas talvez a indústria não tivesse oportunidade de captá-las. Mas através de um parceiro certo e com a informação correta, o que a gente também consegue ajudar olhando esse universo de PDVs que você mencionou, você consegue redefinir essa estratégia de uma forma muito mais assertiva. E aí dá para fazer uma analogia, né? Você tem uma aposta só. Onde é que você vai jogar essa aposta? Onde é que você joga esse investimento? Quando você tem um mercado inteiro, já tem o Brasil inteiro, para onde eu corro? O que eu faço? Diferente de você ter uma visão de qual é a concentração de PDVs em cada região, quais são os perfis de PDV de cada região e até por consequência, cara, nessa região, nesse PDV, nesse segmento, eu tenho essa persona. É esse cara que eu preciso atender. Então eu vou de novo para o Ceará, para o Maranhão, atrás do cara que tem, sei lá, 1.000 escritórios, que atende o meu perfil de negócio, ou 1.000 restaurantes. Fica muito mais alinhado à estratégia de negócio e, obviamente, uma oportunidade de explorar muito mais oportunidades de geração de negócio também. Sem dúvida. E é um ponto, você tocou num ponto interessante e me fez lembrar que quando a gente fala do canal indireto, vale lembrar que o canal indireto não são só distribuidores. Né? Se a gente segmentar o canal indireto, nós temos duas figuras importantes, né? Uma é o distribuidor e outra é o atacado. Perfeito. Né? E o atacado / cash and carry, né? Que você tem os dois pontos. Né? O cash and carry, o cliente se abastece, ele mesmo vai até a loja e se abastece, e você tem o atacado, que é o vendedor realmente ali porta a porta, que ele também está presente. Em que momento usar um, em que momento usar o outro, ou quando usar os dois? Vai muito de cada negócio. Né? Em outras empresas que eu passei, fazia sentido ter os dois modelos. Hoje, né, o foco principal nosso são em distribuidores, inclusive distribuidores exclusivos. Então, eles podem ter outros produtos químicos, mas, obrigatoriamente, os produtos que nós temos similares, eles têm que trabalhar conosco. E toda a relação, eu falo que ele tem, Gustavo,
prós e contras, como tudo, né? Isso não existe relação que só tem um lado, né? Tem ônus e bônus. E nós entendemos que para o nosso modelo de trabalho, principalmente a nível Brasil, e eu falo Brasil porque temos também distribuidores em outros países, por exemplo, Europa, o nosso modelo de atuação lá é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente se adequou ao modelo do mercado regional da Europa. E aqui a gente também foi adequando ao modelo que a gente já vem construindo há alguns anos. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho distribuidores com 44 anos conosco. Uau. E mais de 60% dos nossos distribuidores têm mais de 20 anos trabalhando conosco. Isso demonstra também que se não fosse uma relação boa, confiável e que não trouxesse bons resultados para ambas as partes, não seriam tão perene e duradoura quanto são. E aí até um ponto, né, Humberto? Você falou que não é fácil trabalhar com distribuidor, mas eu gosto, viu? Eu gosto do desafio. Eu falo assim, eu nunca tive a minha distribuidora. Vamos classificar aí empresários e empreendedores, lembrando que empresário é quem abriu um CNPJ e empreendedor é quem constrói um negócio, né? um trabalho que vai trazer resultado. Então eu falo que eu sou um empreendedor dentro da indústria. Perfeito. E uma das coisas que eu sempre tomo cuidado de pensar, o que é importante para um distribuidor? O que esse cara, o que é valor para ele? O que pode fazer ele ganhar mais dinheiro? Todo dia eu acordo de manhã pensando como que eu posso fazer para o meu parceiro ganhar mais dinheiro, por sua vez, estar dentro da nossa missão, que é entregar valor para os nossos clientes, e esse valor também preservando o meio ambiente e a sociedade. Como que a gente faz esse link para que tudo isso realmente funcione e que a roda gire corretamente? Então, os distribuidores, quando você tem uma relação boa com eles, e aí eu vou, né, para quem está nos ouvindo aí, eu acho que se tem talvez uma dica importantíssima, é isso, é ter uma relação de confiança. Perfeito. Se você quer que uma relação ela seja duradoura, ela tem que existir confiança. Não significa que não vai existir conflitos, é diferente. Conflitos, ele... É positivo. Positivo. Eu acho que o conflito ele é necessário. Constrói, né? Perfeito. Até porque é natural do ser humano, e aí eu falo ser humano, pessoas mesmo, é natural que a zona de conforto, em alguns momentos, vai bater na porta de todo mundo, né? Inclusive nossa. E quando a gente tem conflitos saudáveis, que a gente discute a relação no sentido de melhorá-la, de como que a gente pode cada vez mais crescer juntos, e eu gosto muito desse termo, crescer juntos, aí sim a gente consegue traçar um caminho que é muito importante aí para que a gente gere bons resultados, não só financeiros, mas também aí voltado para toda a sociedade e meio ambiente. Mas é gostoso. Lidar com um distribuidor, eu falo que quando eu tenho a oportunidade de reuni-los todos num encontro que nós fizemos aí no início do mês, para mim é um dos momentos mais prazerosos aí do ano, né? E quando eles também têm a percepção de que o trabalho é sério, que a sua estratégia ela faz sentido tanto para o negócio dele quanto para o negócio da indústria, a chance do distribuidor engajar, né, ter um engajamento por parte dele, é muito maior. É muito maior. Sem dúvida. Só para complementar, claro. Quando eu falo assim, o tema de não ser fácil, que é desafiador, é nessa intenção de construção. De trabalho, né? Trabalhoso. É porque assim, nós também, e aí eu falo, a história da M-Trix, ela passou por momentos diferentes de adaptações de tecnologia, adaptação de entendimento para poder atender os distribuidores. Você imagina, a informação chega de um jeito, eu preciso trabalhar lá, o que a gente sempre fala, né? Cancelamento de nota fiscal, devoluções, movimentações, como é que o RP funciona. Então, isso é um desafio. Sim. E esse desafio constrói. Esse não ser fácil é bom porque sempre faz a gente evoluir cada dia. E aí tem mais novidades, obviamente a gente vai falar no momento certo, mas é sempre essa construção. Está em evolução constante. E o mercado vem mudando e a gente tem que se adaptar novamente. Então esse desafio, esse não ser fácil é construir junto. E aí eu vou pegar o gancho, pegando o gancho da sua fala e pegando o gancho da M-Trix. Eu trabalho já com a M-Trix, na época Genix, né? Comecei a trabalhar com vocês, a minha relação com o Fernando Figueiredo, né? Que é um dos diretores, desde 2009. A empresa estava nascendo naquela época. Eu trabalhei, meu primeiro momento que eu trabalhei com a extração de dados
dos distribuidores foi pela Bauducco em 2008, 2009. E aí, esse é um momento que realmente talvez seja até um momento bem difícil da relação, que é o distribuidor que não tinha o costume de te passar as informações de vendas deles, ele ter a segurança de que ele está passando talvez até o maior bem dele, muitos usam até esse termo, né? O que eu mais tenho de valioso aqui fora a equipe deles é a questão dos dados, né? Das vendas deles, e passar isso, que é algo tão interno, né? Tão precioso, na confiança de uma indústria, a relação tem que ser boa. E a indústria, por sua vez, ela precisa também mostrar para o distribuidor que ter acesso à leitura de sellout dele vai trazer benefícios, porque as pessoas são movidas por benefícios, todos nós, inclusive nós. Então, qual benefício que você vai me trazer tendo a extração de dados? E isso muda completamente a relação entre distribuidor e indústria. A gente sai do modelo de sell-in, que era só eu te vendo e você compra. Transacional, né? Totalmente transacional. Né? Chega aquele final de mês lá que aí é aquela briga, me dá uma condição melhor. Preciso bater a meta. E eu não sei nem o que está acontecendo. E aí, por ter necessidade de bater a meta, você às vezes acaba fazendo até ações que não era nem o que o mercado precisa. Né? Talvez o distribuidor buscando uma condição melhor ali ou buscando maior competitividade para ele crescer mais, ou até uma melhoria de margem, né? Ele briga por alguns pontos, que faz sentido, mas a indústria não consegue ter ali um apoio realmente tão grande, tão assertivo no sentido de orientá-lo. E aí essa divisão de águas, né, é fundamental, porque a partir do momento que você tem a leitura do sellout, isso te gabarita também e te dá a responsabilidade de você ter o estudo sobre aquilo para contribuir para que o distribuidor ele tenha, de fato, uma estratégia mais aderente para vender os teus produtos. Porque como indústria, eu tenho todo o conhecimento de produto, eu tenho todo o conhecimento das soluções que eu entrego, mas o distribuidor ele tem o conhecimento geográfico, ele tem o conhecimento do cliente. Como que eu junto essas duas peças para que a gente consiga construir um caminho vitorioso? E a leitura do sellout é muito importante. E aí geram-se bons debates, né? Eu gosto muito de trabalhar ali com business reviews, né? Revisões de negócios trimestrais com os distribuidores, para entender se o caminho que a gente traçou ele está sendo seguido, quais estão sendo os desafios, né? Porque quando a gente traça um planejamento, eu não tenho nenhuma expectativa de que vai ser super tranquilo cumprir aquele planejamento. Pelo contrário, eu já me preparo para o pior. Eu sei que vão ter barreiras super difíceis de serem atravessadas. Mas como indústria, entender realmente, primeiro, né, se eu como indústria estou fazendo a minha parte bem feita, e entender, por isso que eu falo que o conflito também ele é bom, entender se o distribuidor também está fazendo a parte dele, porque daí a gente começa a sair daquele âmbito de só reclamar, de ambas as partes, né, reclamações de ambas as partes, e a gente parte realmente ali para analisar fatos e dados, né, com ferramentas ali que nos ajudam, né, um PDCA, que a gente consegue entender, né, onde que a gente acertou ou errou para a gente corrigir, e um 5W2H que eu adoro isso, que é, ok, né, para a gente corrigir o desvio, a gente precisa fazer isso, quem são os responsáveis, quem investe, qual o valor de investimento, o que eu, indústria, preciso fazer, o que você, distribuidor, precisa fazer também na sua parte. Isso realmente faz com que a relação, principalmente com o distribuidor, mude completamente. Nós não chamamos hoje os distribuidores de distribuidores, mas sim de braço da indústria. Eles acabam levando toda a nossa estratégia para os clientes deles. Então, até por serem exclusivos, isso os gabaritam para levar a nossa marca realmente ali com a marca de Versei no peito deles para os nossos clientes. Isso é fundamental. E um outro ponto que a gente vem trabalhando há 3 anos seguidos já com os nossos distribuidores é a criação do business plan anual com eles. Legal. Só para vocês terem uma ideia, eu reúno meu time, inclusive o nosso ano fiscal, né, ele é de outubro a setembro, ou seja, né, estamos já chegando próximo aí ao final aí do fiscal year. E 3 meses antes de acabar o ano, eu reúno meu time, todos os gerentes regionais a nível Brasil. Fico uma semana com eles discutindo como vai ser o planejamento do business plan do próximo ano fiscal. E depois dessa semana, que é enriquecedora, eu
adoro ouvir meu time, eu não tomo nenhuma decisão sem ouvi-los e não tomo nenhuma decisão sem ouvir os distribuidores, que eu acho que é fundamental para gerar engajamento. Inclusive, todas as ações que eu sei que vão impactar os distribuidores diretamente, a gente criou o Focus Group. A gente ouve eles. Obviamente não dá para ouvir todos, mas a gente pega alguns integrantes e a gente leva o tema para discutir. E o tema, assim, é enriquecedor, porque eles fazem muitos questionamentos e muitos pontos que às vezes eu não percebi, ou o meu time não percebeu, a gente corrige e quando a gente leva o projeto finalizado, o engajamento é muito maior, porque teve a participação deles e a gente corrigiu mediante ali o que foi alinhado com eles. E o Business Plan, aí o regional, né, cada regional senta com cada distribuidor que atende, e esse trabalho é muito interessante e muito bacana. São 2 dias inteiros de discussão de oportunidades. O que tem de oportunidade? Oportunidade, a gente fica falando de oportunidade. 2 dias falando de oportunidade. E, gente, eu falo que o nosso mindset ele é muito voltado, a gente tem o poder de construir o que a gente busca, né? A gente fala que o futuro ele é construído mediante as ações que a gente vem desenvolvendo ao passar aí dos dias. E quando a gente começa a focar em oportunidades, é impressionante, todo mundo vai para a rua focado em oportunidades. E tanto que as elaborações de metas são relativamente super tranquilas, porque a hora que você começa a ver que você tem tantas oportunidades, às vezes você tem que diminuir a meta de tanta oportunidade que você encontrou. Para priorizar, né? E a relação deixa de ser aquela relação, às vezes, hostil, que eu já presenciei em outros momentos da minha carreira profissional, e ela se torna extremamente próxima. De novo, não significa que não vai ter conflito, mas significa que a partir do momento ali que ambas as partes entenderam que aquela meta é factível e que ela está muito embasada em oportunidades, na hora que a gente sela aquele compromisso, aí todo mundo foca realmente em construir o desenho que a gente firmou nesse Business Review. É muito bacana. Por isso que eu falo para você que a relação, pelo menos eu falo, né, em alto bom tom, que a relação com os distribuidores, principalmente aqui na Diversey, a gente constrói, não é nem a 4 mãos, é a 6 mãos. Né, com todos os envolvidos realmente ali passando por esse processo e gerando valor em tudo que a gente faz. E esse assunto eu gosto muito também, porque assim, por detrás do que quando a gente fala da cultura, né, de sair da conversa de sell-in para sell-out, tem muita coisa interna, né, dessa cultura, que é deixar de ser um vendedor que empurra volume, né, transacional, para pensar no valor que vai ser gerado. E por trás disso, tem algo que a gente analisa e discute bastante dentro da M-Trix, que é essa colaboração, que é o poder da colaboração e gerar essa inteligência coletiva entre a indústria, a distribuidora e também o varejo. Porque é até uma revisão que a própria indústria tem que acabar fazendo, que é, o distribuidor é meu parceiro, então quais são os KPIs que eu vou dar para ele? Qual é a meta que eu vou dar para ele? E tem um exercício que até você comentou, né, de ouvir o distribuidor, que ele conhece melhor a região do que a indústria. Ele conhece melhor os clientes do que a indústria. Ele está vivendo o dia a dia, e é um exercício até de humildade mesmo da indústria, de fato ouvir e colocar no plano. E isso está dentro dessa cultura de sell-out, de colaboração, porque muitas vezes a indústria olha e fala, olha, você é meu distribuidor, agora você tem que cumprir esses papéis, tem que cumprir esses KPIs aqui. Tá, mas qual ferramentas? Como que a gente adapta a estratégia por região? Porque o Brasil é muito grande. O que funciona num estado não necessariamente vai funcionar no outro. Qual é a capacidade de execução daquele distribuidor? E, né, às vezes um está mais maduro que o outro. Então esse trabalho de fazer um business review e de desenhar o plano do ano é esse exercício de conversa e de troca e de colaboração. Então que começa, como você comentou, por sim ter a troca de dados, para a gente, se você não consegue medir, você não consegue controlar. Perfeito. E não tem como. E a partir daí é esse exercício de, a gente enxerga os dados, mas como juntos a gente vai criar a melhor estratégia para atingir o objetivo de crescimento que todo mundo tem. Então, essa colaboração, essa humildade, elas são fundamentais para essa transformação do sell-in para a cultura de sell-out. E, de fato, ela é muito enriquecedora, pessoalmente também.
Porque, quando a gente comentou, né, é trabalhoso, mas quando a gente vê que tem pessoas empreendedoras, empresários, profissionais que estão passando por essa transformação e vê que o mercado está crescendo, está entregando melhores produtos para o mercado, para o consumidor, gerando novos empregos, pessoas crescendo, é fundamental, porque o Brasil é formado por esses distribuidores, por esses vendedores que estão ali na rua sentindo o calor da venda. Então, essa colaboração ela é fundamental e acho que é o nosso DNA de quem está no canal indireto, né? Perfeito. E é algo que tem mudado muito. Então, Perfeito. as empresas que melhor estão fazendo esses planos de excelência, que a gente chama, né? Cada empresa pode dar o seu nome, né? Seja incentivo, JBP, plano anual, são as que mais estão crescendo de forma sustentável e consistente. Que não dependem somente ali de um pico de sellout, de uma oportunidade, mas que tem esse exercício conjunto, são as empresas que a gente enxerga que mais estão crescendo e superando os desafios que o mercado tem dado, né? De aumento de preço, enfim, de dificuldades, mas o crescimento vem dessa colaboração. E um ponto importante disso é que essa frente colaborativa ela atende no final um consumidor final, né? Um consumidor que precisa de um produto, quer que seja, ou de uma solução, de alguma coisa. Então, se essa colaboração ela é acelerada entre indústria e distribuidor, o maior benefício é para quem está na ponta consumindo, que em algum momento não tinha o produto certo, na hora certa, ou enfim. Então, acho que o nosso papel principalmente aqui de apoiar essa frente é realmente acelerar esse processo colaborativo. Porque no final das contas, existe uma oportunidade lá na ponta que está sendo perdida e ela pode ser aproveitada aí com essa aceleração colaborativa, né? Acho que esse é o ponto principal aí. Sim, não é só o distribuidor que tem o que aprender com a indústria, mas sem dúvida a indústria tem muito a aprender com o distribuidor também. Total. E aí entra um ponto, Gustavo, é uma relação interdependente, né? O distribuidor ele tem várias variáveis que ele domina melhor do que a indústria, e a indústria necessita aprender com ele e necessita do trabalho dele. Mas da mesma forma que a indústria também tem um know-how, um conhecimento, fora os produtos, que também habilita o distribuidor a conseguir resultados melhores se ele tem essa parceria com a indústria. Por exemplo, tendências, porque muitas vezes o distribuidor, ele com toda razão, né, ele está focado ali na sua micro-região e muitas vezes tem outras tendências que estão acontecendo ou a nível Brasil, ou a nível, né, Sul-América, ou até a nível global. E isso também é um ponto interessante, né, quando você trabalha com uma empresa global, que a gente consegue ser, nesse ponto, mais veloz em trazer para o distribuidor muitas tendências que vêm acontecendo. Por exemplo, pegando o tema de sustentabilidade de novo, muitas matérias-primas que já foram proibidas a serem utilizadas em produtos químicos fora do Brasil, nós já deixamos de utilizar aqui no Brasil, por mais que a Anvisa ainda permita a utilização dessa matéria-prima. Por quê? Porque são matérias-primas que já foram testadas e já foram comprovadas que podem trazer algum malefício para os seus usuários. Então, são tendências que a gente traz, às vezes, para o mercado local, mas que já começou em outra região, que não foi necessariamente no Brasil. E mesmo dentro do Brasil, né, a gente tem aí grandes regiões, né, Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, a gente consegue entender o que está acontecendo numa determinada região que a gente pode levar esse benchmarking para outras regiões. Esse é um ponto também que eu entendo que se o gestor ele tiver a capacidade de entender e ver esses movimentos e conseguir levar esse benchmarking para outras regiões dentro da sua própria rede de distribuição, a chance dele ter sucesso ali na estratégia vai ser bem maior. Então, essa colaboração mútua ela é fundamental. E aí você entrou num tema, você usou o termo humildade, né? Eu acho que além de humildade, é sábio por parte do gestor ele entender todos esses pontos, né? Ninguém sabe tudo, é impossível. Por mais que a gente estude absurdamente todo santo dia, sempre a gente vai enxergar, sempre a gente vai observar algo novo, algo interessante, que se a gente tiver a sabedoria de adaptar aquilo para a nossa realidade,
pode ser que traga algum resultado. E aí que tá a graça, né, de tudo. Total. Aprender, se desenvolver e ver coisas novas, né? E trazer essas inovações e os aprendizados. E aí falando um pouco, puxando um pouco esse gancho assim, né, do que a gente tem falado, Felipe, dentre esses últimos anos, pensando no canal indireto, o que você viu que tem mudado? O que mudou até agora? Porque a gente tem visto que assim, o mercado, claro, é dinâmico, tem muita coisa, mas quais foram as transformações que aqueles distribuidores ou aquela relação da indústria com o distribuidor, o que mais deu certo? Você viu que fez diferença naquela relação distribuidor-indústria do indireto, que mudou e que você fala, esse aqui se destacou, esse distribuidor ou aquela região se destacou. O que foi feito? Qual que foi essa grande mudança? Você tem algum exemplo, alguma questão que você lembre? Claro. Eu acho assim, a principal mudança dos últimos, eu vou dizer de 10 anos para cá, foi principalmente a indústria entender que ela precisa ajudar o distribuidor a vender mais e não a comprar mais. Esse é um ponto fundamental. E é uma mudança de mindset fundamental. Por quê? E até o distribuidor também. Ele vai falar, pô, mas calma aí. Por que você está querendo, né, meter o bedelho no meu negócio? Deixa que a venda eu cuido. E aí entra, né, pegando o tema que você falou aí da humildade, a humildade também ela não pode vir só da indústria, ela também tem que vir do distribuidor, né? A relação ela é sempre feita no mínimo de 2 pessoas. E o distribuidor entender que a indústria também pode, de alguma forma, contribuir ali para ele desenvolver um melhor trabalho no seu dia a dia é fundamental. E quando a indústria ela mostra para o distribuidor, olha, a minha preocupação é ajudar você a vender mais, porque à medida que você vende mais, a sua compra vai ser natural e vai ser, né, um reflexo do trabalho que a gente está executando no ponto de venda, né, em campo. Isso é uma mudança assim, que ocorreu nos últimos anos, né, na última década para cá, fundamental. Talvez essa foi a principal, pensando na relação indústria-distribuidor. Tá? Inclusive até atacados, que o atacado para você ter leitura de sellout é mais difícil ainda. E alguns grandes atacados hoje, porque a relação do atacado, né, ela é muito mais voltada a volume e preço, enquanto que o distribuidor você está falando de geração de valor e nível de serviço. Parece que não, mas são coisas bem distintas uma da outra. E até o atacado ele está entendendo que, opa, se a indústria está querendo me ajudar a chegar mais longe, por que não aproveitar essa oportunidade? Então isso mostra, né? Porque se o atacado aderiu isso, mostra o quanto que essa mudança ela veio para ficar e ela realmente foi importante. E aí entra cases que nós temos de distribuidores que fizeram planos de crescimento conosco, por exemplo, em alguns segmentos específicos, vamos focar nesse segmento, que é o segmento que você mais tem know-how, porém você está atuando apenas numa região, e tem outra região ali que a gente entende, através de números de mercado, que também tem potencial que você não está trabalhando. Quando a gente faz esse alinhamento e foca, porque eu falo que prioridade, você não pode ter tudo como foco, você tem que ter 5, 6, 7 no máximo, porque senão deixa de ser prioridade e vira banal. Então, quando você define as prioridades junto com o teu parceiro, e o parceiro, de fato, ele focaliza a energia dele para conseguir construir e executar o planejamento que foi construído, isso gera resultados fantásticos. Por exemplo, nós temos muitos segmentos. E eu falo que é muito difícil um distribuidor conseguir atender bem todos os segmentos que nós atendemos. Porque, né, hospital é um perfil de cliente, supermercados é outro perfil de cliente, restaurante é outro perfil de cliente, indústria muda completamente. Então, como que você consegue chegar em todos esses mercados? E uma das coisas importantes o que esse distribuidor faz bem? Então, o que ele se destaca? Por que eu não potencializo o que ele faz bem, em vez de eu ficar obrigando ele a fazer coisas que ele não sabe fazer ou que ele não quer fazer? E isso, primeiro, faz com que a relação fique mais amistosa, porque ele já faz aquilo bem, então eu só estou dando gasolina para ele fazer melhor ainda. E aí eu deixo claro também a regra do jogo. Né? Senhor distribuidor, eu preciso crescer nisso, mas isso talvez não esteja dentro do seu plano estratégico. Então talvez eu vou ter que buscar outra solução
Mas ele ciente que eu vou buscar outra solução e ele ciente de que a solução que eu vou buscar não vai atrapalhar o meu negócio com ele. Pelo contrário, vai ser complementar. E quanto mais os produtos da indústria crescem na região dele, para ele é bom. Porque a indústria estando forte, ele também se torna forte, né? E a gente evita, obviamente, que o concorrente cresça naquela região. Isso é fundamental. Mas isso é cultural. Se a gente for pegar, por exemplo, escola, para quem tem filhos, né? Eu tenho um menino maravilhoso de 7 anos. Quando um aluno ele vai mal na escola, né? Pensando até na época minha ali de colegial, enfim. Normalmente, né? Tirou 10 de matemática e tirou 6 de português. O que normalmente a gente pede, né, para o filho, enfim, para o aluno estudar mais? O que ele foi mal. Só que se ele já é um gênio em matemática, por que eu vou forçar ele a estudar algo que ele não gosta tanto e o que ele se dedica, algo que ele realmente ele é acima da média, eu não vou fortalecer aquilo. Então, a cultura nossa, ela é treinada para deixar as pessoas medianas. Medianas. É uma cultura, é algo cultural. Mas quando a gente muda um pouco essa cultura e a gente começa a focalizar os nossos esforços no que a pessoa faz bem, inclusive para a equipe, né? Toda vez que eu faço uma avaliação do meu time, o que essa pessoa tem de fortaleza? Como que eu uso aquela fortaleza, né, desse colaborador para que consiga, de alguma forma, ajudar os demais da minha equipe também? Então, é fortalecendo as fortalezas. Eu acredito que isso faz com que o resultado ele consiga ser potencializado muito mais rápido. Obviamente, né? Precisa tirar minimamente 5 de português para passar. Então, ok, mas tirou 5, ok, foca no que você mais gosta, que é a matemática. Até para não frustrar, né? Às vezes você frustra a equipe, frustra os parceiros, enfim. Até o estudante ali que está ali porque foca no que está mal e perde o entusiasmo de fazer o melhor em outra coisa. É isso aí. Eu concordo 100% com o paralelo, eu só tenho certeza que meu filho vai usar ele para negociar comigo as próximas notas. Com certeza. Obviamente, se o português não for tão bom, mas em matemática tem que ser maravilhoso. Agora, se não for também em matemática, então calma aí, né? Perfeito, exato. Não pode ser só educação física também. Exatamente. Exatamente. Mas quem sabe tem um atleta aí também, vamos ver. Sem dúvida. E eu queria também que, assim, a gente pensando um pouco do resumo que eu entendi aqui, né, do que tem diferenciado, de fato está na colaboração. Isso faz muita diferença. E aí também, Humberto, Felipe, o que vocês acreditam que vai diferenciar o distribuidor e a indústria que atua no canal indireto para o futuro? O que está acontecendo? Porque assim, uma das coisas que a gente já está dando aqui como certo é que é um distribuidor e uma indústria que compartilham conhecimento, compartilham dados e sentam na mesa para criar um plano conjunto. Perfeito. Partindo desse ponto, que é fundamental, e acho que quem não está tendo esse tipo de conversa só está ficando para trás, mas e para o futuro? O que não vai deixar a gente ficar para trás? O que precisa ser feito dentro dessa relação comercial? Seja tecnologia, seja capacitação, enfim. Vai lá, Felipe. É difícil ter bola de cristal, mas com certeza vocês, como especialistas, já estão vendo alguma dica para o futuro. Eu começo? Pode começar. Vamos lá. Eu acho assim, o futuro, de uma certa forma, ele já chegou, né? Quando a gente fala da mudança, até porque também o futuro que a gente almeja é o futuro que a gente constrói. Claro que o próprio mercado, se a empresa ela não toma o cuidado de se adaptar, ou melhor ainda, né, tomar a liderança de uma iniciativa, o mercado, por tabela, vai fazer isso com ela. O mercado chacoalha as empresas. Né? Você tem aquelas empresas que buscam inovação, você tem aquelas empresas que são seguidoras, e você tem aquelas empresas que ou acabam se adaptando por bem ou por mal, ou talvez elas até não vão deixar de existir no futuro. Isso acontece em todo segmento, em todo mercado. Obviamente, normalmente, as empresas que provocam as mudanças são as empresas mais bem-sucedidas. São as líderes de mercado, são as empresas que vão ser seguidas pelos demais, que vão ser usadas como case de sucesso. Então, eu acho que o primeiro ponto aí é que grupo que eu quero estar. E isso, por incrível que pareça, tem que estar dentro do seu business plan.
Onde eu quero estar? Eu quero ser a empresa que eu vou ditar, né, qual é o próximo passo que vai ser dado no meu mercado. Eu vou ser o que segue quando alguém der o primeiro passo, ou eu vou ser aquele que vou ser empurrado pelo meu cliente? Porque o cliente não perdoa. Se ele vê que você ficar para trás, ele vai buscar as melhores soluções para ele. Esse é um ponto. Dentro desse trabalho com distribuidores, eu acho que um ponto fundamental é o foco no cliente. A discussão entre indústria e distribuidor, ela tem que parar de ser, né, em produto, não, é o cliente. O que esse cara quer? Uhum. Como que eu consigo resolver as dores deles? Porque os clientes não compram produtos. Os clientes não compram serviços. Os clientes, eles compram algo que você vai entregar para ele que vai resolver alguma coisa. Então, se a gente se preocupa de forma comum em entender as principais dores e trazer soluções para essas dores, é um sinal de que o meu negócio vai perpetuar. Então, dentro até da nossa missão aqui, buscando, né, trazer para a sociedade e também para o meio ambiente, né, soluções para as maiores preocupações, essa visão de você ter o centro das suas atenções no cliente é fundamental. E as coisas mudam. Né? Hoje, por exemplo, algo que veio, que já existe, e quem está usando, ok. Quem não estiver usando, por favor, se atente muito a isso. Hoje, com inteligência artificial, a gente consegue fazer absurdamente mais coisas do que nós fazíamos, né, há 5 anos atrás. Então, para quem está no mercado hoje, você vai falar assim, poxa, mas eu sempre vendi esse produto. Mas você sempre vendeu esse produto em épocas diferentes. O mercado mudou. Né? O cliente hoje ele está buscando por algo diferente. E uma das coisas que eu venho, junto com o meu time, trabalhando para implementar no canal distribuidor, é o business plan para os principais, pelo menos para os top clientes de cada distribuidor, para que o cliente se sinta cada vez mais abraçado pelo distribuidor e junto com a indústria. Porque aí ele vai ter a visão de que ele não é atendido única e exclusivamente pelo distribuidor. Não. Ele é atendido via distribuidor pela indústria. Né? O distribuidor ele passa a ser um braço teu. Né? Ele passa a ser a indústria. E não apenas... Né? Você tira aquele sentimento, às vezes, do cliente que ele tem um poder de barganha talvez um pouco maior. E, às vezes, o ego dele é, não, eu quero ser atendido pela indústria, achando que ele está recebendo o melhor atendimento pela indústria. Depende. Não necessariamente. Uhum. Dependendo da região que ele estiver, dependendo do atendimento que o distribuidor der para ele, às vezes ele vai estar muito mais em boas mãos sendo atendido por um distribuidor do que pela própria indústria. Então, assim, tem muitas coisas que estão acontecendo hoje, mas eu acho que todas essas ferramentas de inovação, né, de inteligência artificial, tudo que a gente possa imaginar, ela tem que ter como foco o cliente. Se a gente tiver, de fato, essa centralização de tudo que a gente fizer voltado para atender as dores dos clientes, eu entendo que a gente começa a construir aí um futuro onde a gente gostaria de estar. Inclusive, essa é uma pergunta interessante. Onde eu gostaria de estar? Em 10 anos? Em 5 anos? Às vezes a gente acha que é uma pergunta banal, né? Que Headhunter que faz isso, né? Para entrevistados, né? Como você se vê do que há 5 anos, né? Que virou até banal um negócio desse. Mas as indústrias também, onde eu quero estar? Né? Em qual posição na mente do meu cliente eu quero estar? E eu falo isso na mente. Porque o maior vendedor da tua empresa é o próprio cliente. Verdade. É ele que indica. Verdade. É o famoso marketing viral, entrando na semântica do marketing. Né? Quantos clientes que nós já conseguimos conquistar porque, olha, trabalha com esses caras porque eles são fantásticos. Eles vão conseguir te entregar um nível de atendimento realmente acima da média. Então, use o próprio cliente para que ele seja o teu maior vendedor. E aí, trazendo um pouco o gancho aqui, dentro, né, dessa relação de Versei com a Emitrix, nós estamos, né, há praticamente aí quase 1 ano juntos já nessa jornada. Eu fiz uma decisão estratégica junto com o meu time, inclusive eu só tomei essa decisão depois de fazer um focus group com os distribuidores, você deve se lembrar disso. Eu apresentei a Emitrix para os distribuidores e você mostrou os seus benefícios da sua ferramenta
E os distribuidores falaram, pô, legal, eu acho que a Emitrix vai ser melhor do que o atual fornecedor de extração de dados. E foi super tranquila a migração. Eu não tive um problema com a migração para a Emitrix. Bem rápido, inclusive. Por quê? Porque eles entenderam o benefício de trabalhar com a Emitrix. Os benefícios que nessa relação iam surgir. E hoje, né, toda a relação que nós temos, todas as conversas que eu vejo com os distribuidores, eles falam, poxa, hoje nós temos praticamente um BI, né, um chat GPT chamado Emitrix, que se a gente fizer a pergunta certa para esse sistema, a gente vai ter a resposta que a gente precisa. Então, é mais disso. E um ponto, só para finalizar minha resposta, Gustavo. Eu sou muito adepto ao básico bem feito. Eu falo muito o seguinte, não queira inovar se você não faz o básico bem feito. Às vezes, tipo, eu quero inovar, eu quero criar, eu quero trazer mudança. Você está fazendo bem feito o básico? Porque se você não estiver fazendo isso, qualquer outra coisa que você fizer, você vai tropeçar nas suas próprias pernas. Então, a partir do momento que o básico bem feito tiver... E você fala assim, pô, Felipe, mas básico bem feito é um diferencial? Total. Acredite, são poucas empresas que fazem o básico bem feito. Verdade. São poucas. Né? Às vezes fica pensando tanto em evoluir, inovar, e o básico não consegue fazer. Então, o básico bem feito já é um diferencial, acreditem. Aí sim, depois do básico bem feito e a relação estar totalmente estável e com nível de confiança altíssimo, aí a gente parte para um segundo estágio, que é inovar, trazer, né, inteligências para o negócio. Aí a gente começa realmente a dar um passo à frente aí dos demais players no mercado. Perfeito. Olhando como indústria, se eu for olhar esse paralelo, no momento de tantas mudanças, é um desafio gigantesco entender o que o consumidor está pensando e para onde vai, para o futuro, como você perguntou, tudo tem mudado com uma velocidade muito grande. Então, esse desafio para a indústria, acho que é muito grande entender esse tema. Para a tecnologia, a gente sempre pensa que, como você também trouxe esse exemplo, de fazer o básico bem feito, de olhar para a informação, de ter colaboração, a gente sabe que existem parceiros em cada uma dessas fases. E nesse cenário, eu tenho tocado a maior parte dos projetos internacionais da Emitrix, eu tenho me deparado com situações nessa linha. O Brasil está muito à frente nessa discussão de colaboração. Muito à frente. Eu tive papos com time da Inglaterra, Espanha, América Latina inteira, Ásia também. O pessoal pergunta assim, poxa, mas o Brasil faz esse tipo de trabalho? Vocês têm isso? A gente tem. Com mais de 2.000 distribuidores conectados. O cara falou, nossa, que legal, né? Assim, a gente está muito à frente nessa frente colaborativa, então existe uma fase que ainda está começando, mas a gente também entende essa trajetória de que a partir do momento que você consegue gerar essa informação, você precisa ter gente engajada para usar a informação. É um ponto importante, como você falou, desse primeiro contato com os distribuidores, foi muito bom também. A galera já entendia, o time já entendia o real benefício de tudo isso e estava ali engajado. Foi um trabalho feito a 6 mãos. E existem próximos passos futuros também que eu vejo, que é a gente ter mais... Que a partir do momento que você tem alguma coisa de inteligência, você sempre quer mais, né? Todo mundo tá assim, né? Eu antes só tinha o sell-in para trabalhar, agora tenho o sell-out, fiz uma virada estratégica gigantesca, já tenho uma visão de oportunidades de região, sei qual é o meu posicionamento, onde é que eu estou performando melhor ou pior, já tenho isso. E agora, vou para onde? O que eu faço? O que eu tenho de inteligência? A gente está pensando nisso também, a gente tem algumas ferramentas que ajudam os próprios distribuidores a olhar mais com essa inteligência e olhando para o futuro, obviamente, explorar isso mais, como você já mencionou. Como é que eu levo esse dado de uma forma mais resumida e diante da estratégia do distribuidor para que ele use esse dado de forma mais focada, no nível vendedor, por exemplo. Então, acho que para o futuro é realmente trazer mais um refino dessa informação para quem já tem essa percepção colaborativa, para ir olhar, cara, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, na região que eu tenho que fazer e vou atuar com isso. É claro, tem inteligência artificial, tem outras ferramentas, tem uma série de coisas que a gente pode usar, a gente tem falado um pouco sobre isso, e virão outras mais, mas eu acho que no futuro é de que forma eu absorvo melhor o meu tempo hoje para tomar uma decisão muito mais estratégica, muito mais ágil, em prol da colaboração, em prol do consumidor que precisa do meu produto. Né? Então, acho que a gente está seguindo um pouco para essa linha e é uma trajetória. Né? Não dá para pular etapas. Não dá para você chegar e falar, tenho aqui uma informação. Cara, pera, eu nem comecei a colaborar ainda. Existe uma fase inicial. É isso aí. Eu preciso fazer o básico bem feito, como você falou, para aí sim
conseguir evoluir, trazer mais inteligência, tecnologia, mais informação, mais projeto, mais plano conjunto para com todo esse time de distribuidores, esse time de vendedores e as indústrias, enfim. Perfeito. Tô aqui prestando atenção, assim, assim, aula, né? Obrigado pelos pontos. E uma das coisas que me fez refletir um pouco da gente estar falando de colaboração, tem uma frase que eu gosto muito, né? Não sei de onde eu ouvi ela, mas a única coisa que permanece é a mudança. Uhum. Né? E a mudança está cada vez acontecendo mais rápida. E tudo isso que a gente fala de estratégia de negócios e tudo, elas são execuções e ações que são pessoas que precisam, né, executar ou fazer acontecer. E o que a gente não pode é ter a inação, né? Então, muitas vezes a gente está discutindo inovação, o que vem pela frente e tudo, e a gente não está executando o básico, como o Felipe comentou. Então, como que as pessoas se conectam e se sentem alavancadas, impulsionadas com essa vontade de crescer e inovar, olhando para o de fato que o mercado, a realidade está exigindo da gente. E é um pouco disso, né, de fazer esse paralelo com as pessoas. Eu queria também ouvir um pouco de vocês, já está encaminhando aí para o final da conversa, é um pouco sobre olhando para as pessoas, né, para o profissional do futuro e o que vai diferenciar, ou aliás, o que diferencia o bom profissional que se destaca hoje, olhando aí na nossa área comercial, vendas, trade marketing, o que vai destacar essa pessoa que são as pessoas que de fato vão construir esse futuro e essa diferença no mercado? Bem, esse é um ponto fundamental, né? Acho que tudo que nós falamos aqui, né, nesse bate-papo aqui super agradável, pessoas, por trás de tudo que nós conversamos e falamos, né, são CPFs, são pessoas que vão construir tudo isso. Na relação, né, quando a gente fala de confiança, são pessoas. A primeira coisa que realmente as pessoas vendem não são só soluções, não são seus produtos, mas são a si mesmas. Né, o quanto que essa pessoa tem de credibilidade, o quanto que essa pessoa ela vai conseguir realmente agregar no meu negócio. E quando a gente fala de pessoas, formar um bom time de trabalho é fundamental para você ter bons resultados. Perfeito. Não tem como você ter bons resultados com pessoas que estão muito abaixo do que você precisaria ter ali para construir o que você busca. E quando a gente fala de profissionais, né, futuro, e aí trazendo até para a realidade de hoje, mas principalmente futuro, a gente está num mundo que tem muita informação. E um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, hoje o que se produz de informação, para vocês terem uma ideia, em um dia é o que a gente produzia de informação em 100 anos antes. É um negócio maluco. Exato. Maluco. E aí, se você não tiver um profissional que saiba utilizar, né, todas essas informações em prol do teu negócio, saber transformar ali dados em informação em base para tomar decisão, você fica perdido. Porque pouca informação você fica cego, muita informação você fica perdido. E um ponto fundamental aí para os profissionais, primeiro, né, ter principalmente o coeficiente emocional para saber lidar com todo esse cenário. A gente está num mercado que, principalmente para quem trabalha em vendas, né, que é o nosso caso aqui, a gente trabalha com metas todo santo dia. Né? Quando você bate uma meta no mês, qual é o presente que você recebe no mês seguinte? Outra meta. Uma outra meta. E parabéns, esse é um mundo de vendas. Acabou o passado. E aí, né? Como que você lida com tudo isso? Então, o coeficiente emocional é muito importante para que realmente a pessoa ela consiga se adaptar e ela ter realmente ali o seu emocional extremamente bem protegido para que ela consiga ali trazer o seu melhor, para que ela consiga dar o seu melhor. E eu gosto muito de uma frase do Cortella, que eu uso já há muitos anos, que é: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Porque as pessoas muitas vezes falam: pô, eu preciso isso, eu preciso daquilo, o próprio distribuidor, poxa, eu preciso dessa ferramenta, eu preciso daquela. Perfeito, mas você está usando bem o que você tem hoje? Por isso que eu falo do básico bem feito. Antes de pedir uma coisa nova, usa melhor o que você tem hoje. Porque provavelmente se você usar melhor as ferramentas que você tem hoje, você vai conseguir
resultados melhores do que você tem hoje. E, obviamente, né, quando eu te der uma ferramenta melhor ainda, a chance de você conseguir otimizar teu resultado é maior. Mas essa parte do coeficiente emocional, a parte da comunicação é fundamental. Hoje, nas relações, a comunicação é o centro, né? A forma que a pessoa utiliza ali para poder construir os seus relacionamentos. Ter credibilidade, né? Gerar confiança ali nas suas relações. E algo muito importante, né? Adaptabilidade ao que o mercado pede, mais do que a indústria, o que o mercado pede, o que o cliente pede, né? A indústria, o varejo, o distribuidor, ele tem que estar adaptável às necessidades do cliente. E, por fim, os profissionais mais desejáveis também do mercado, que é o que eu também busco, são aqueles que são extremamente responsáveis pelas entregas dos seus resultados. Eu acho que se a gente recebeu a missão de construir alguma coisa e a gente aceitou esse desafio, a gente tem que sim dar o nosso melhor para que esse resultado ele seja construído da melhor forma possível, até para que ele seja perene e ele consiga ser escalável, né? Que ele não seja um voo de galinha, né? Que ele consiga realmente aí ser estruturado para que consiga colher o prol desses resultados aí nos próximos anos. Falou tudo, né? O Felipe já resumiu de tudo. Concordo, 100%, Felipe. Acho que adicionaria um ponto que a gente vive um momento com muita informação. Não se fala efetivamente em algum momento aqui ali do obesidade, né? Você tem dado para tudo, para juntar e tal. Então o que vem diferenciar um profissional na minha cabeça, como você também mencionou, obviamente ele tem equilíbrio, como você também mencionou, para lidar com essas pressões em meio a tantas informações e saber tomar a decisão certa. O que efetivamente é urgente, o que efetivamente é importante no dia a dia, o que eu posso e devo tomar uma decisão imediata, o que eu posso delegar. E aí entra outro ponto, né? Se eu for delegar alguma coisa, se a minha equipe está preparada para a delegação, será que eu treinei bem a minha equipe para usar a ferramenta, para usar as soluções que a gente contratou, o que a gente está querendo usar aqui como transformação? Isso é um ponto importante também, porque às vezes você deixa, né, algumas empresas deixam e não conseguem utilizar o máximo, a capacidade máxima daquela informação. Isso torna realmente um peso. Então, esse discernimento de entender, realmente eu tenho muitas informações para ver, mas essa aqui é que vai mudar o jogo. Essa aqui vai me gerar colaboração. Essa aqui que vai engajar tanto o meu time quanto o meu parceiro. No final, estamos falando de pessoas. Então, esse profissional, tendo essa capacidade, esse equilíbrio, ele vai conseguir extrair muito mais das pessoas com engajamento e muitos melhores resultados assim, no dia a dia para as metas que não param de serem incrementadas, não é isso, Felipe? Sim. Sempre vem desafios novos para a gente tem que realmente se reinventar todo dia. Acho que é isso. Muito bom. É isso aí, concordo. Excelente. E, bom, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa e para a gente finalizar eu gostaria, não sei se vocês querem, eu gostaria, na verdade, que vocês fizessem aí um fechamento, uma conclusão, recados finais, caso vocês tenham. Por favor, se você puder começar, Roberto, por favor. Vou começar dessa vez. Por favor. Primeiro, queria, excelente ter você aqui novamente como um parceiro, não só de um projeto que começou aqui no Brasil, mas que se expande aí, né, pela América Latina, pela América Central agora. É algo muito positivo para a M-Trix, para mim como profissional também ter uma parceira desse tamanho, estar presente com vocês em um evento como a gente teve também, muito legal. Agradeço novamente o convite. E eu vejo que esse perfil colaborativo, essa visão colaborativa, ter essas informações, esse detalhamento qualitativo é um diferencial que você já tem hoje como profissional, eu acho muito importante como diferencial e que realmente as pessoas que estão buscando essas alternativas podem buscar no mercado pessoas de referência que podem fazer isso, indústrias ou distribuidores. O mercado brasileiro está se expandindo cada vez mais nessa frente. Como eu mencionei anteriormente, já é um benchmark mundial quando a gente fala de efeito colaborativo, pelas experiências que a gente teve em outros países. Então, o recado é: reforce a sua rede de networking, converse com as pessoas, busque mais informações. O mercado é muito dinâmico, tem muitas oportunidades, tem muitas ferramentas também, mas é necessário, pelo tempo, tomar a decisão certa. E eu acho que a gente pode, com mais contato, com mais colaboração, com mais networking, poder se apoiar um pouco mais e trazer os desafios que a gente se propôs a atender
nas nossas empresas no dia a dia, né? Acho que é um pouquinho disso como recado final. Novamente, Gustavo, agradeço pelo convite aí, Felipão. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Poxa, prazer gigante. Pegando um pouco o gancho do que você comentou, né? Eu gosto muito de uma fala do Falcone. Ele fala que 70% do resultado é a liderança. Porque a gente falou de pessoas aqui, mas a liderança é fundamental. A liderança inspiradora. Eu acho que, falando agora do líder, né? Quando a gente pensa quais são as principais capacidades, né? Quais são os principais skills que a gente procura na liderança. Independentemente se a liderança é média, alta, baixa, mas todo mundo, né, que tem pessoas abaixo ali de si, né, que tem pessoas ali que ele tem a responsabilidade ou ela tem a responsabilidade de conduzir, como desenvolver, que é o que você falou. Acho que o desenvolvimento de pessoas é o que muda tudo. Exato. E muitas vezes também a gente fala, vamos buscar pessoas no mercado. É uma forma, né? Agora, o ponto é, essa pessoa vai se adaptar à tua cultura? Quanto tempo vai demorar para essa pessoa também se adaptar ao teu negócio? E por aí vai. E nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa é maravilhosa, mas ela não se adaptou à tua cultura. Então, quando você consegue desenvolver pessoas dentro do teu negócio, primeiro, para elas serem melhores na própria posição que elas já exercem. E segundo, você formar novos líderes para a própria companhia, cara, isso é fundamental. Quem tem realmente esse skill de formação de pessoas, isso também é algo que o mercado procura muito, busca muito e que agrega muito resultado no negócio da empresa. E é isso, eu agradeço. A gente falou muito de colaboração, mas colaboração não é só entre indústria e distribuidor, é entre indústria e fornecedor também. Então, perfeito. Agradeço o convite de vocês, né, para esse bate-papo aí de novo bastante gostoso, né, de se falar, que é um mundo aí de vendas, um mundo de distribuição. Agradeço, né, pelo dia a dia nosso também, pela nossa cumplicidade aí em ajudar os nossos distribuidores a serem melhores a cada dia do que são, e ter, né, vocês nos proporcionarem, né, uma ferramenta, né, uma plataforma a qual é a base de quase todas as decisões ali que a gente toma, que é em cima desses dados que a gente formula ali as melhores decisões para o negócio. É fundamental ter parceiros com esse nível. E parabéns, Gustavo, pelo Talks aqui, né, M-Trick Talks. Eu acho que é super bacana. Eu já assisti alguns anteriores, né, fiquei bastante animado. Aprendi muito também com outros convidados que passaram por aqui. Eu acho muito bacana a iniciativa de vocês. A M-Trix, ela vende muito mais do que apenas a plataforma de dados, né? Vocês vendem também ali, até com o próprio podcast aqui, vocês vendem não, mas transmitem um conhecimento importante para muita gente que está buscando. E eu espero que esse bate-papo curto aqui tenha servido aí para quem nos assistiu aí nesse momento, que tenha agregado alguma coisa. E obrigado para quem teve a paciência de nos ouvir até agora também. Um abraço a todos aí. Muito obrigado, foi uma honra poder trocar essa ideia aqui com vocês, bater esse papo, foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou muito. E Felipe, obrigado novamente por estar aqui e também a todo o time da Diversei aí pela confiança da gente poder exercer nosso propósito de ser esse elo colaborativo aí dentro do mercado. Então, obrigado a vocês que acompanharam essa conversa até aqui. Se gostou, dê um like. E principalmente compartilhe com aquele seu amigo, aquele seu colega que com certeza vai gostar de ouvir alguma parte dessa conversa aqui. Então, muito obrigado e até o próximo. Olá, pessoal. Para você que está assistindo o nosso podcast, gostaria de me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Fernando Figueiredo, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios aqui da M-Trix. E para quem quiser saber mais sobre a nossa empresa e acompanhar os nossos conteúdos, procura por www.mtrix.com.br.